Olá, eu sou a Beatriz Martins e vou te explicar agora aqui nesse vídeo rapidinho como que o seu bebê, tendo aí principalmente de 0, né, acabou de nascer, até o 6º mês de vida vai ter uma resposta muito mais rápida em relação à educação do sono dele, mesmo que ele só durma mamando no colo, sendo embalado numa bola de pilates ou num carrinho. Você vai conseguir entender como a gente vai ensinar o seu bebê a dormir completamente sozinho no berço, numa média de 14 a 21 dias. E não importa se o seu bebê acorda 4, 8, 10, 15 vezes à noite. Acredite, eu já estive aí. O meu filho acordava uma média de 18 vezes à noite. Então eu sei exatamente como você está exausta, física, emocionalmente, buscando uma solução, mas ao mesmo tempo com um medo muito grande de treinar o sono, porque todo mundo te diz que esse bebê é muito pequeno, que ele vai ficar traumatizado, que você vai precisar deixar ele chorando sozinho, que eu tô aqui para te dizer que nada disso vai acontecer. E eu queria adivinhar aqui como que é o seu dia. Você coloca seu filho para dormir ele por volta de mais 7 da noite. Você embala ele por 30 minutos, 1 hora, ou então dá mamar. 8 horas, ele acorda de novo. Você vai lá, repete o mesmo processo. Às 9, a mesma coisa. Ele está desperto. E você repete tudo de novo. Às 10, você já está exausto, não aguenta mais. Fica pensando aonde foi que você errou, se sentindo péssima por isso. E você não é a única. 8 em cada 10 mães de bebês até 6 meses de vida vivem exatamente isso que você está vivendo hoje, nos primeiros meses. Isso é extremamente comum. E não é porque você mimou demais, não é porque você deu colo demais, não é porque você é muito ansiosa, não é porque você fez absolutamente nada de errado. Você não falhou. Quem vai explicar para você o que está acontecendo é a neurociência. O bebê, ele busca uma repetição para que o seu dia aconteça, ele tenha algum sentido. Quando a gente fala do sono, geralmente, qual é a nossa maior associação? A sucção, seja o peito, mamadeira, o chupeta. Então, o que o seu bebê entende? Ele vai fazer uma sucção, ele vai ativar o seu nervo vago, ele vai liberar serotonina e ele vai automaticamente dormir. Se ele não tem essa repetição, o seu sono fica difícil de acontecer. Depois que você já tem 60, 90 dias, até 1 ano, repetindo esse mesmo padrão, o cérebro começa a fazer o quê? Depender neurologicamente disso para que o sono aconteça. Então, se eu não tenho sucção, o cérebro não relaxa, automaticamente esse bebê não dorme. Não é um comportamento dele, é uma resposta neurológica que está sendo consolidada. Por isso eu criei o método Autonomia Guiada do Sono. Nele a gente tem algo especializado, que é um método utilizado para bebês de 0 a 6 meses, onde a gente tem mais de 80% das famílias alcançando resultados plenos em 14 a 21 dias. E um grande diferencial, eu não espero passar esses 6 meses, como a grande maioria das consultoras acabam esperando. E o mais importante, seu bebê não vai chorar sozinho e a gente não vai perder essa ótima janela de oportunidade. O método autonomia guiada, ele vai aproveitar justamente o que? A neuroplasticidade cerebral que está no seu ápice, que é justamente antes dos 6 meses de vida. Quando o seu bebê nasce, ele é um livro em branco. Tudo aquilo que você ensina para ele, ele vai aprender. Se você ensina para ele que é para dormir mamando, ele vai aprender a dormir mamando. Agora, adivinha o que acontece se você ensina para ele que o lugar de dormir é no berço? Ele também vai aprender. E é exatamente esse o nosso objetivo: unir aquilo que é saudável para o bebê junto com o seu momento neurológico ideal. Nos últimos anos, eu ajudei quase 100 famílias a saírem dessa privação de sono justamente dos 0 aos 6 meses de idade. Nessa idade é muito fácil aprender. Depois dessa idade, a gente tem um padrão que já se consolidou. Então, eu tenho 300% maior de resistência após o 6º mês. Significa que depois dessa idade não vai funcionar? Não é isso. Mas desaprender é 3 vezes mais difícil do que simplesmente aprender. O método funciona em 3 etapas simples. O primeiro é uma leitura neural.
eu vou mapear todas as dependências do sono do seu bebê. Sucção, movimento, presença, embalo, não importa. Tudo que ele tem de associação vai ser mapeado e eu vou classificar essa ordem de intensidade neurológica. E a gente entra na nossa segunda etapa, onde essas emoções vão ser removidas, e o importante, na ordem correta, na ordem que o cérebro processa de uma maneira mais fácil, é muitas vezes onde os erros são cometidos e as crianças têm um grande choro, que eu sei que é isso que dói e assusta o coração de vocês. Não só o bebê chorar, mas ele chorar por muito tempo e chorar desassistido. Nada disso acontece no método autonomia guiada do sono. E a gente entra no nosso terceiro passo, que é uma consolidação neural. Eu vou confirmar que aquele padrão foi instaurado de maneira permanente. E você vai sustentar essa autonomia, independente se seu bebê ficou doente, se você viajou, se vocês têm uma grande saída de rotina, nada disso vai ser perdido. E quem está falando sobre esse sucesso não sou eu. São as mães que já passaram por mim e que já foram atendidas, onde elas conseguem voltar a viver de maneira plena, se sentindo tranquilas e confortáveis, mesmo quando o seu marido está viajando. Dormem já a noite toda, muitas vezes mesmo com um bebê pequeno, e entendem que aquilo que elas estão fazendo nesse momento é o melhor que elas podem fazer pelo seu bebê e por toda a sua família. Se você é mãe de um bebê de 0 a 6 meses e ele ainda acorda 4 vezes ou mais à noite, me manda "eu quero" e vamos juntas resolver.